irmãos e irmãs, vamos voltar ao nosso estudo, à meditação da Palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, e nós já vimos Cristo como uma pessoa superior. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué. Portanto, Josué não deu um descanso completo ao povo de Israel quando atravessaram o deserto e chegaram à terra prometida. Então, vimos assim a majestade de Cristo. Ele é superior. Continuamos a ver a sua superioridade, agora um sacerdócio superior, do qual nós estamos a ver apenas a primeira parte ainda, já vimos um bocadinho, no capítulo 4 e parte do capítulo 5. E agora vamos ter um pequeno parênteses. O escritor faz um parênteses. Ele vai continuar o assunto, mas ele tem que parar para lhes fazer algumas admoestações, exortações até bastante fortes, que ele vai ter que lhes fazer. Isto é, ele não pode continuar a falar acerca de um assunto para o qual os seus ouvintes, neste caso os seus leitores, não estavam preparados. É aquilo que se chama na educação, no ensino, aquilo que se chamam os pré-requisitos. Quando o aluno não tem pré-requisitos, isto é, as aprendizagens que deviam ter sido realizadas para ele conseguir assimilar os novos conteúdos, então o que é que nós temos que fazer? Temos que lhe ensinar isso, ainda que eventualmente não fôssemos nós quem devesse ter-lhes ensinado essa parte, mas se não sabe, vamos parar, vamos aprendê-la para poder então avançar para diante. E o que ele constata é realmente isto. É a falta ali agora, se pudesse ser só a primeira página para se ver maior. É só a primeira. É no ver, é exato. Então, nós, portanto, estamos ali assim, não é? Estamos ainda ali no 4:14 até ao 7:28. Hoje vamos, e já vamos ver este parênteses que ele aqui faz. Então vamos ler sem mais demora a palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Diz o seguinte: temos que fazer aqui uma pequena introdução. Portanto, Jesus está a falar no versículo 10, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora diz assim o 11, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Não é que em si aquilo que há para dizer seja muito difícil, seja só para pessoas fora de série, para génios, não é por isso. Então são as pessoas muito inteligentes, são aquelas pessoas que tiraram cursos muito profundos e que eram sempre alunos com médias muito altas, só esse é que entendiam. Não, é acessível a todos, desde que não haja preguiça, desde que não haja desleixo, desde que não haja negligência. Mas eles tinham-se feito negligentes para ouvir. Isto é, eles tinham como que os ouvidos entupidos, não dava para ouvir bem. Eles não ouviam bem, eles fizeram-se negligentes para ouvir. Então, continuemos agora.
Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, isto é, se desviaram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ao desprezo, à vergonha. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a benção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui o escritor vai voltar ao assunto. Jesus, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, aquilo que ele
interrompeu no versículo 10 do capítulo 5, agora aqui vai retomar, então, a partir agora do capítulo 7. Então, avançando agora para a página seguinte, onde nós já vimos, então, alguns aspectos. Nós estamos a ver que Cristo é superior aos sumos sacerdotes da velha aliança, e já vimos que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e vimos que temos um grande sumo sacerdote, vimos as funções do sumo sacerdote, vimos o sacerdócio de Cristo. Então, agora há um parêntese exortativo. Portanto, esta passagem que nós lemos é parentética, é um parênteses que ele aqui faz. E trata da falta de pré-requisitos para entender esta verdade, ou este conjunto de verdades acerca do sacerdócio de Cristo, acerca do próprio Melquisedeque, que sendo sem genealogia, isto é, sem pai e sem mãe conhecidos, então é uma figura, lá muito atrás, no tempo de Abraão, é uma figura de Cristo. Ele que abençoou o próprio patriarca, o pai dos crentes, ele que abençoou Abraão, não é? Foi ele que abençoou Abraão, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo quanto possuía, como reconhecimento da sua superioridade espiritual. Isto é, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, ou a Cristo na figura de Melquisedeque. É maravilhoso como a palavra de Deus tem estas figuras, não é? Para nos mostrarem realidades mais profundas. Então, esta falta de pré-requisitos para entender as verdades acerca do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque tem razões. Há razões para esta situação. E a primeira razão é a negligência para ouvir. É eles terem os seus ouvidos como tapados, é eles não quererem fazer um esforço para entender, para ouvir, é eles acomodarem-se à situação. É verdade que estamos no princípio da Igreja. É verdade que não houve, de início, nenhuma preocupação em evitar que os judeus que se convertiam abdicassem dos seus costumes, tradições, leis, etc., de tudo aquilo que era característico da vida religiosa, social e até política do povo de Israel. Não houve essa preocupação. Aliás, o próprio templo ainda estava de pé, ainda se ofereciam lá sacrifícios, embora não valessem de nada, porque Cristo já tinha morrido na cruz. Aqueles sacrifícios já não serviam para nada, mas continuaram até o ano 70, quando o templo e toda a cidade são literalmente destruídos. E não fica ali no templo pedra sobre pedra que não seja derribada. E então eles estavam acomodados. É verdade que eles receberam a palavra, eles de alguma forma entenderam que Cristo era o Messias que estava prometido, muitos deles converteram-se, não sei se todos, há sempre aqui depois aquele fenómeno que é o grupo, as pessoas que se movem dentro do grupo, mas que não pertencem ao grupo, e que são o grande peso morto, aqueles que puxam para trás, era a multidão que seguia os israelitas no deserto, era uma mistura de gentes que não eram sequer israelitas, muitos deles. Essa mistura, esse grupo de pessoas que andava atrás, que também ia com eles, porque eram assim uma espécie de pessoas sem pátria, então eram muitas vezes os causadores das grandes murmurações, porque eram eles os primeiros a queixar-se, a lamentar-se daquela situação, de não haver água, de não haver comida, de ser sempre maná, 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 já estavam fartos de maná, o pão caía do céu, etc. E então eram estes os que não se tinham convertido, ou os que pertenciam a um outro grupo, a um outro povo, que puxavam para baixo e que causavam depois
o desvio, muitas vezes a murmuração de todo o povo. Então, eles tinham-se acomodado, como eu estava a dizer, e negligenciavam ouvir com ouvidos de ouvir aquilo que havia para dizer. Depois temos no versículo 12 a falta de crescimento espiritual. Eu sintetizei isto nestas palavras, sintetizando as palavras que aqui estão, porque devendo já ser mestres pelo tempo, isto é, já sois crentes há muito tempo, já ouvistes os elementos, o elementar da doutrina, da fé, há muito tempo. Agora, vós já devíeis ir lá à frente, já devíeis estar a ensinar outros, devíeis ser mestres e não eternos aprendizes. Estais sempre a aprender, sois sempre alunos. Não, já há tempo mais que suficiente para passardes da situação de aprendiz à situação de mestre, de aluno a professor. Mas isso não aconteceu ainda. Isso ainda não aconteceu. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite. Ele agora aqui usa esta metáfora do leite. O leite é para os meninos, para quem tem um estômago ainda débil e uma estrutura, enfim, todo o seu aparelho digestivo ainda não está preparado para receber alimento sólido, comida que é própria para um adulto. Então as crianças são alimentadas no princípio da sua vida com leite, que é um alimento que tem todos os nutrientes necessários para iniciar o crescimento e que é perfeitamente compatível e assimilável pelo seu organismo. E é isto que acontece também no que se refere à fé. Para onde é que começamos? Começamos com o leite racional, não é? Nós chegámos a ler, porque o Berto depois parou, chegou ao capítulo 2, mas depois em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele então desejai afetuosamente o leite racional, para que por ele vades crescendo. O leite para crescer, para ir crescendo. Mas a certa altura, a alimentação já não pode ser baseado apenas no leite. Começa a haver outros suplementos e complementos, até que o leite é substituído por outro tipo de alimentação, uma alimentação já própria para um adulto. E é isto que também, portanto, figurativamente, acontece no domínio espiritual. Vamos deixar não é abandonar. Deixar aqui não é dizer, isto não serve para nada. Não. Os rudimentos das palavras de Deus, isto é, o início, os princípios, a base, ela é válida, é sempre válida e é precisa. É preciso, nós não podemos deixar as coisas elementares e essenciais. Foi por elas que nós começamos. Vamos deixar o arrependimento, vamos deixar a fé em Deus. Vamos deixar estas coisas elementares, aquilo que aprendemos no início. Não vamos. Não vamos. Ele depois descreve mais à frente esses elementos. E nós veremos. Não vamos deixar isso. Vamos prosseguir. Vamos avançar daí. A partir daí vamos aprender mais. Não é? Como quem aprende a tabuada, depois, pela vida fora, não vai deixá-la. Não vai esquecê-la. Tem que passar daí. Não pode continuar na tabuada. Não pode continuar aí. Tem que aprender outras coisas mais à frente. E é o que aqui se passa. É exatamente isto. É necessário avançar. Avançar. Então, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça,
Porquê? Porque é menino. Ainda come aquele alimento básico, o leite. Ainda se alimenta de leite. É menino. Não está experimentado na palavra da justiça. A palavra da justiça já obriga a nós termos uma dentição completa e forte. Porque há coisas difíceis de mastigar. Não é? Na nossa vida há coisas difíceis. Na nossa vida há coisas que exigem da nossa parte já um esforço acrescido. É preciso ter estofo, é preciso ter arcabouço, não é? É preciso ter estrutura. E essa estrutura não é apenas com o leite, essa estrutura é com outro tipo de alimento. Então, eles ainda eram meninos, já deviam ser mestres, mas ainda necessitavam dos primeiros rudimentos. Então, ele continua no versículo 14 e mostra isto mesmo, mas o alimento sólido é para os perfeitos. Aqui, quando fala de perfeitos, são os que são maduros. Aqueles que já têm experiência cristã. Não é perfeito no sentido de se tornar um santo de altar. Não é um santo de altar. Desses aí, não é? Que não se mexem, não se movem. É preciso limpar-lhes o pó. E se querem mudá-lo de sítio ou andar com ele, é com eles também. Mas têm que o tirar de lá. Têm que andar com ele. Ele não faz nada por si. Não é isso. Não nos transformamos em alguma coisa que não tem vida e não tem atividade e não faz coisas boas e não é capaz de falhar, de errar. Não é isto que quer dizer aqui a palavra perfeito. A palavra perfeito no contexto, e o contexto mostra isso bem a qualquer um de nós, é ser já experiente. Os experimentados, aqueles que estão experimentados, como disse um pouco acima, na palavra da justiça. Então, o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, isto é, já pelo hábito, pelo exercício, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O menino só sabe aquelas coisas básicas e é incapaz de ver a malícia em muitos atos humanos, em muitas coisas que lhe querem dizer, às vezes para se rirem com ele, outras vezes até com más intenções. O menino aceita tudo. Porquê? Porque não tem discernimento entre o bem e o mal. E isto é necessário. É necessário que o menino cresça e se torne um homem e não vá levado por qualquer um, aceite tudo o que lhe dizem. Como na igreja. Os crentes não podem vir e dizer que isto é castanho e depois vir outro e dizer não, isto aqui é cinzento. Ele diz, pois é cinzento, está-se mesmo a ver. Olha como é que eu não tinha reparado que isto era cinzento. Depois vem dizer, não, isto é azul. É azul. E é isto que se chama, não é? Como disse o apóstolo, serem levados em roda por todo o vento de doutrina. É como a moinha, não é? Aquilo que se faz, aquilo que se tira do milho ou do grão, qualquer grão, quando nós erguemos, não é? E peneiramos o trigo ou o milho ou a cevada ou o centeio, seja o que for, e se cai aquela moinha cai. Isso como é que vai? Vai com o vento, ainda bem que há vento, não é? O vento às vezes é muito útil para isto, não só para fazer andar os barcos à vela, mas também para levar para longe aquele lixo que está ali junto com o grão. Ora, o que acontece com aquele que não sabe discernir o bem do mal, que em termos espirituais não conhece a parte da doutrina mais profunda, ainda está no ABC, é levado por qualquer um. Ele vem dizer-lhe que isto é castanho, a seguir é cinzento, mas depois já é azul ou é cor-de-rosa. E tudo vale, e tudo aceita, e tudo ouve. E há pessoas assim, infelizmente. São aquelas pessoas que hoje estão aqui,
mas daqui a algum tempo já estão noutro sítio. Porquê? Porque ouviram um guru qualquer que disse coisas extraordinárias que não são nada extraordinárias. Nada do que eu digo é extraordinário. E nada de qualquer outro que venha é extraordinário. E se nós tivermos os pés bem assentos na terra e estivermos exercitados, se realmente já soubermos discernir entre o bem e o mal, ligamos as coisas, não é? Ligamos A com B e vemos logo que isto só pode ser assim e não é de outra maneira. Então, faltava isto àqueles crentes. Eles continuavam no seu rame-rame. Eles continuavam, inclusivamente, parece que não se reuniam, porque no capítulo 10, um pouco mais à frente, eles são exortados a reunirem-se, a terem reuniões. Mas, ao mesmo tempo, essas reuniões também não podem ser apenas de passatempo, não é? Não pode ser só música, não pode ser... Tem que haver ensino. E aí a responsabilidade já era dos que estavam à frente, daqueles que tinham a responsabilidade de ensinar, de alimentar o rebanho, que se calhar não o estavam a fazer, porque se calhar eles também ainda estavam no A, E, I, O, U. Se calhar ainda estavam também aí, nos rudimentos da fé, nos rudimentos das palavras de Deus. E por isso não havia quem ensinasse como devia ser. E por isso nós vemos a igreja neste estado, com uma falta de maturidade espiritual muitíssimo grande. Então, o que é urgente fazer? Numa situação destas, o que é urgente fazer? E é urgente. Há aqui realmente uma urgência. Não é? O escritor parou o assunto importante que estava a expor para falar exatamente desta urgência, desta necessidade. E nós temos os primeiros 3 versículos do capítulo 6 que nos falam desta urgência. Pelo que, deixando, isto é, ultrapassando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, até ao conhecimento pleno. Conhecimento pleno é o que aqui quer dizer perfeição, é maturidade espiritual. Não lançando de novo o fundamento de quê? Do arrependimento de obras mortas. Isto é, mostrar que não apenas as obras da carne, isto é, aquilo que é pecado é mau, aquilo que é pecado é mau, nunca deixa de ser mau, é pecado, mas também há obras, as obras da lei, são obras em si mortas. Mortas no sentido de que não são as obras que te regeneram, não são as obras que te transformam, não são as obras que te tiram das trevas para a luz, não são as obras que te dão a salvação. Nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Já vimos isto no capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. A lei apenas serve como código da estrada para mostrar o que é certo e o que é errado. O código da estrada mostra como é que a gente deve conduzir, como é que devemos andar com a nossa viatura na estrada, seja ela de 4 rodas ou seja de 2 apenas, não é? Como é que devemos andar? Então está lá tudo. E a lei também era assim. A lei de Moisés apenas levantava os problemas e dizia como é que devia ser. É assim que deve ser. É assim que deve ser. Agora, ela por si mesma, embora sendo santa, justa e pura a lei, ela em si mesma não pode transformar-me. Não é ela que faz de mim um filho de Deus. Ou que fez dela de mim um filho de Deus. Isso já é o nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Pode um homem voltar a nascer sendo velho? Nicodemos, as palavras que eu te disse não são carne, são espírito, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Isto é que é a conversão. Não podemos converter-nos sem nascer de novo. Tem que haver um momento em que eu nasço de novo. Não é eu começar a adotar, isto é lei, isto é andar no legalismo. Eu começar a tentar fazer estas coisas que aqui diz na Bíblia, seja no Velho, seja no Novo Testamento, mesmo imitando Jesus. Mesmo imitando Jesus, já nem digo imitando os outros crentes, mesmo imitando Jesus. Isto não é uma imitação, não é andar no legalismo, é como a criança que está no ventre da sua mãe. Ela só é uma pessoa viva se nascer. Ela tem que nascer, porque senão morre no ventre da sua mãe. Não é? Ela tem que ser gerada de novo. Aqui, neste caso, somos gerados de novo e temos que nascer de novo. Gerados pelo Espírito Santo. E nascer de novo. Esta é uma realidade que não pode ser escamoteada, tem que ser dita. E é isto que falta, não é? E não podemos dizer, lá quando éramos pequeninos, puseram-nos um bocadinho de água na cabeça e nós nascemos de novo. Nasceste de novo. Só se nasce de novo conscientemente. Conscientemente. A pessoa não pode não ter consciência de que nasceu de novo. Temos ou não temos consciência de que somos portugueses? Temos ou não temos consciência de que estamos aqui vivos hoje? Então, e não temos que ter consciência de que somos salvos, ou ainda não estamos salvos, de que ainda somos incrédulos, ou de que já estamos salvos pela graça de Deus? Claro, é uma questão de identidade. Ou eu tenho identidade ou não tenho identidade. Então não pode ser uma criança inocente, uma criança que não discerne entre o bem e o mal, entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, que não lhe disseram a ela, perguntaram lá ao padrinho, e o padrinho respondeu por ela, vou-lhe bautizar. Agora é em português. Agora a mim ainda foi em latim, mas eu não entendi nada na mesma. Em latim ou em português, para mim era a mesma coisa. E o padrinho disse, vou-lo, quero. Não fui eu que disse, eu não disse nada. E também não era aquela água que transformava nada, quando muito podia lavar o corpo. Porque lavar a alma não lava, é o sangue de Cristo. Então, avançando, deixar os rudimentos da doutrina é urgente. Deixar estes rudimentos de que aqui nos fala. O arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E da doutrina dos batismos. Isto é, o batismo não é só um. Nós na Bíblia vemos vários batismos. Não é? Os próprios israelitas foram batizados na nuvem e no mar. Aquela nuvem que durante o dia estava sobre eles. E à noite a coluna de fogo. Não é? Estava lá também a coluna de fogo. E de dia a nuvem acompanhava-os. Mas eles também foram batizados no mar porque eles passaram através, não fisicamente da água, mas a água de um lado e do outro, fazendo como que uma muralha eles a passar pelo meio. E aquilo foi considerado ali como um batismo também. Eles foram batizados no próprio mar. Quer dizer, quem foi mesmo literalmente batizado foi Faraó e os egípcios, porque morreram mesmo afogados. Esses foram mais do que batizados na água do mar. Pois é. Então, os batismos, ao batismo de João Batista, e ao batismo cristão, ao batismo espiritual, ao batismo físico, que é na água. Tudo isto são vários tipos de batismo, não é? E saber isto faz parte do início, dos rudimentos da fé.
E a imposição das mãos, quando é que se impõe as mãos, etc. Como é que se faz? E da ressurreição dos mortos. Isto é uma coisa que se deve aprender no início. Mas que não é preciso andar sempre a falar, olha, não te esqueças de que há a ressurreição dos mortos. Tu já te esqueceste de que vais ressuscitar um dia? Então morreu o teu familiar, estás muito triste. É natural que estejamos tristes, é natural até que choremos. É natural que choremos. Eu já chorei por pessoas que nem sequer eram da minha família. E chorei e era crente. Já era crente nessa altura. E chorei. E muito. Agora, tem que haver esperança. Em nós tem que haver esperança. E não podemos andar sempre a lembrar uns aos outros, a lembrar-nos uns aos outros de que existe a ressurreição dos mortos, de que vamos ressuscitar, e do juízo eterno, não é? Sabermos que há a condenação eterna para aqueles que não aceitarem sair de lá, porque condenados já estão. Já estão condenados. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É o que diz em João. Capítulo 3, versículos 18, 36, 5, 24, por aí fora. Tantos versículos falam disso. Então isto é muito importante, mas é para ser ultrapassado, é para aprendermos mais, aprofundarmos mais na doutrina, avançarmos. Portanto, não podemos voltar a lançar estes fundamentos. E eu até os pus aqui, são 6, para nós vermos. Todos eles. Estão lá. Tudo isso. E o autor, ele quer mesmo contribuir de forma prática para que eles ultrapassem estas dificuldades. Ele quer, porque ele diz assim no versículo 3, e isto faremos, se Deus o permitir. Ele escreve a carta porque não está ali presente, ele está longe, está noutro sítio, noutra cidade, se calhar noutra província romana, noutro sítio, bastante longe, até. Mas está disponível. Ele está disponível para, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, fazer este trabalho entre eles. Levá-los a superar as suas dificuldades, as suas lacunas. Não é? Fazer as aprendizagens que é necessário e avançar. Avançar para diante. Porquê? Porquê esta urgência? Porquê tudo isto? Porque há perigos. Há perigos iminentes. Estes perigos estão agora a partir do versículo 4 até ao versículo 8. E nós vamos andar, não vamos estar aqui agora a perder muito tempo com interpretações. Esta passagem é difícil. É uma passagem muito difícil, mas é tão difícil como aquela em que nós lemos acerca de Judas. Em que Judas andou com os discípulos, com os outros discípulos, foi discípulo de Jesus. Ele expulsou demónios, ele fez milagres, ele fez tudo aquilo que os outros fizeram. Onde é que está Judas? No inferno. Aqueles que expulsaram demónios e que fizeram muitas coisas e ainda vão fazer, porque isto ainda não acabou, ainda vão fazer, e que um dia, perante o trono branco, vão dizer ao Senhor Jesus: Senhor, então, e nós estamos perdidos, então em teu nome nós fizemos isto e aquilo, e começam a ali a enumerar tantas coisas, não é? Capítulo 13 aliás, capítulo 7 de Mateus, capítulo 7 de Mateus 21 a 23, em teu nome expulsamos demónios, fizemos maravilhas. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Também é uma passagem difícil. Ou outra do terreno, onde cai a semente. Os 4 tipos de terreno. Só um é que realmente era um terreno válido. Os outros 3 foram rejeitados. Os pedregais, o caminho, etc. Tudo isso. Não é? A parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus. E depois temos Gálatas também, passagens difíceis de entender, onde ele diz que aqueles
que eles estavam em perigo de deixar o verdadeiro Evangelho e irem para outro Evangelho, que era uma falsificação, não era o verdadeiro Evangelho. E depois diz, mais à frente, no capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, da graça tendes caído vós os que quereis justificar-vos pelas obras da lei. Caíram da graça. Caíram da graça. Isto são passagens difíceis, todas elas difíceis de entender. E o escritor já deu a entender que acredita firmemente de que o crente pode realmente apostatar da fé. Nós já vimos no capítulo 2, versos 2 e 3, a gravidade da situação. Vamos ver agora aqui, no capítulo 10, versículos 25 e 26, ele volta a falar da gravidade da situação, e depois, quase a terminar, no capítulo 12, versículos 25 a 29, mais uma vez ele volta a isto. Ele acreditava firmemente, porque ele, como judeu que era, sem dúvida, o escritor, ele sabia que, segundo a lei, não havia sacrifício pelos pecados voluntários. Ele sabia que a lei dizia isto. E, portanto, a tradição rabínica mostrava isto também. E ele então parte para aquilo que vamos ler agora a seguir, os perigos que estão iminentes. E ele diz assim: porque é impossível, portanto é urgente eu fazer isto, levar-vos a avançar, porque vós correis o risco de estagnar e apostatar da fé. Uma coisa leva à outra, ficarem ali parados e depois apostatar da fé. Isto é, voltar para trás. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. Então, era preciso que Cristo morresse uma segunda vez por eles. Cristo fez um sacrifício único. É verdade que eles estavam habituados a muitos sacrifícios. Pecavam, iam ao templo, ofereciam sacrifício, o sacerdote, eles davam um animal ao sacerdote, o sacerdote oferecia o sacrifício, e iam para casa mais um tempo com o seu pecado coberto, porque o sangue de bodes e de touros não tira o pecado, nunca tirou. Mesmo no tempo da lei, não tirava, cobria. Até vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Só aí é que o pecado saiu. Aí o pecado era coberto e a pessoa não morria. Deus não a matava, porque ela estava a obedecer à lei, e então estava coberta, estava abrangida pelo pacto, por aquela aliança que o Senhor tinha feito com Moisés e, portanto, com o povo lá no Monte Sinai. Então, eles estavam habituados a muitos sacrifícios. Mas agora, em Cristo, eles têm um único sacrifício. Cristo morreu uma vez pelos pecados. Ele não vai andar a morrer muitas vezes pelos pecados. Portanto, os hebreus têm que aprender de uma vez por todas que estar em Cristo não é a mesma coisa que estar outra vez no judaísmo e voltar outra vez à prática da lei e andar a oferecer sacrifícios vez após vez. Não, em Cristo isto é uma vez só. Ele não vai morrer mais vezes. E se vós cairdes, se voltardes para trás, se apostatardes da fé, o que vai acontecer é que vós estáis a crucificar de novo Cristo, o Filho de Deus. Estáis a crucificá-lo de novo. Isto não é possível. Ele não vai morrer duas vezes. Por um único sacrifício, diz mais à frente, ele morreu uma única vez pelo pecado. E agora aparecerá segunda vez aos que o esperam para remissão. Então, ele não vai. A apostasia, isto é, a queda, uma recaída dos hebreus, era uma possibilidade muito forte. Há quem defenda que aqui
eram apenas aqueles que estavam na igreja, andavam lá, mas que não eram verdadeiros crentes. Não é isso que está na mente do escritor. Senão, nós estamos a fazer desta epístola um documento não cristão, isto é, não foi dirigido a crentes, mas dirigido a descrentes, dirigido às pessoas que andam lá no meio da igreja, mas que não são ainda crentes. É verdade que também há demonstrações para esses, mas a epístola está a ser dirigida, desde o capítulo 1 até o capítulo 13, ela está a ser dirigida apenas está a ser dirigida a uma igreja, está a ser dirigida a um grupo de crentes que são, neste caso, de etnia judaica, portanto, são os hebreus. Então, eles de novo crucificam o Filho de Deus, o que é impossível, e o expõem ao desprezo, ao vitupério. Portanto, o desprezo que é, o vitupério, a vergonha que é o de ser pendurado numa cruz, não é? É um escândalo. E então é este escândalo que aconteceu uma vez, em que aqueles que passavam pelo caminho meneavam a cabeça e diziam: olha, salvou os outros e agora não se salva. Salva-te a ti mesmo. E os próprios ladrões que estavam à sua direita e à sua esquerda, principalmente um deles, porque o outro depois arrependeu-se, mas dizia: oh, salva-te a ti e a nós, desce da cruz, etc. Toda esta zombaria, esta vergonha. Então, e o escritor mostra aqui a diferença. Usa aqui uma alegoria acerca da terra e da chuva. E mais uma vez ele apresenta dois tipos de terra, não é? A terra que realmente empapa com a chuva, recebe, assimila essa água e produz erva, produz vegetais, produz fruto para nós, para aquele que cultiva, para aquele que lavra. E depois há a outra, que recebe também chuva, recebe água, mas só produz ervas daninhas, coisas más, produz abrolhos, produz espinhos, produz, enfim, tudo aquilo que não serve, que não é bom para a nossa alimentação ou para os animais. Não é bom. E então é isto que está realmente aqui em causa. É eles darem frutos dignos de arrependimento. É eles realmente superarem os rudimentos e avançarem, não ficarem ali presos aos rudimentos e achar que é a mesma coisa. Achar que tanto judaísmo como cristianismo é a mesma coisa. De que, afinal, pronto, basta mais um sacrifício. É mais um sacrifício e já estou outra vez purificado. Já posso outra vez ir para casa. Não, isso passou. Isso acabou. Agora, Cristo morreu uma única vez. E nós temos mesmo que avançar, que eu não queria chegar sequer a esta hora, mas estamos no limite. Vamos continuar. Então o autor espera um desfecho melhor para os hebreus. Há este perigo, mas ele espera um desfecho melhor. Versículos 9 a 12. Ele nos versículos 9 a 12 diz: então, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Nós falamos assim, é um perigo, é um risco, não é apenas potencial, é real. A apostasia é possível a pessoa voltar para trás. Então, cuidado com isso, mas nós esperamos de vós coisas bem melhores. Esperamos frutos que acompanham a salvação. Olhem, e mais, vós já trabalhastes muito para Deus, não lanceis isso assim fora. Vós já fizestes tanto para Deus, Deus tem uma recompensa para vós. Há um galardão para quem faz o bem. Não é a salvação é outra coisa. Mas Deus recompensa até um copo d'água, como diz a palavra, não é? Até um copo d'água que se der, Deus recompensa por isso. Deus recompensa. E Deus não é injusto para se esquecer. Deus é justo. Ele não se esquece da vossa obra e do trabalho de amor para com o seu nome, para esse trabalho que mostrastes, enquanto servistes
aos santos e ainda servis. Vós até ainda estáis a apoiar crentes que passam por aí, a quem dais, portanto, a hospedagem, a quem alimentais, a quem apoiais com as vossas dádivas, com a vossa ajuda monetária e em alimentos e etc. Vós estáis a trabalhar, tendes trabalhado, mas agora é preciso ir mais além na doutrina, é preciso conhecer mais, aprofundar a nossa identificação com Cristo, o nosso conhecimento da palavra, mas também a nossa identificação com Ele e saber estas coisas que são fundamentais. E então, para terminar agora, ainda temos mais uma parte que aqui temos. Depois no versículo seguinte ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza e esperança. Portanto, a admoestação é para que todos, não apenas o grupo, se saia bem na fotografia, mas haja lá no meio alguns que estão coitados. Não! A palavra de Deus é para que todos cheguemos a varão perfeito, como diz em Efésios, até que todos cheguemos. Não pode ficar ninguém para trás. Dos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, senão aquele, o filho da perdição. Ninguém os arrebatará da minha mão, ninguém os tirará da mão do meu Pai. Todos têm que ir para a frente. Então, a perseverança e o autoexame individual são necessários, porque há sempre alguém que está mais isolado, há sempre alguém que tem mais dificuldades. Então vamos ajudar também esses. Vamos ajudar aqueles que têm mais dificuldades. Vamos apoiá-los, vamos admoestá-los com amor. Vamos lhe dar todo o nosso apoio, carinho e amor cristãos, porque é necessário que todos cheguemos à meta. É para todos chegarem à meta, até que todos cheguemos a varão perfeito, à estatura completa de Cristo. E depois receber as promessas, herdarem as promessas. Então está prometido e vós não ides herdar isso. Sem negligências, mas imitadores dos que herdam as promessas. E quais são os que herdam as promessas? Os que herdam as promessas são aqueles que perseveram com paciência na fé. Pela fé e paciência herdam as promessas. E agora, para lhe provar que isto é assim, para lhe mostrar que não é algo inventado agora, que isto vem lá muito de trás, o que é que o escritor faz? Ele vai até Abraão, volta atrás. Eles queriam voltar para o judaísmo, porque queriam voltar, diziam eles, talvez, como eles dizem ainda hoje, queriam voltar para o patriarca Abraão. O judaísmo começa com Abraão, o pai da nação judaica, dos hebreus e tal. Então vamos lá, Abraão mesmo. Vede Abraão. Então, há as promessas, meus amigos. Há as promessas para vós herdardes, juntamente com aqueles que pela fé e paciência perseveram. Fazei isso. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Vede, Deus é tão grande que não havia ninguém por quem ele jurasse, teve que jurar por si mesmo. Então ele disse: então certamente te abençoarei, abençoando, te abençoarei. Abençoando, que é uma forma enfática no hebraico de dizer de certeza absoluta que te abençoo. É garantido, é o tal juramento, é abençoando, te abençoarei. Que foi a mesma coisa, a mesma construção que está em Gênesis, quando ele disse: porque no dia em que dela comeres, que o fruto da árvore, certamente morrerás. Isto é, morrendo, morrerás. Morrendo, morrerás. E morreu mesmo. Espiritualmente falando, morreu na hora. E depois começou a morrer, até que morreu, mesmo fisicamente. Então, Deus jurou certamente, isto é, abençoando,
te abençoarei. E multiplicando, te multiplicarei. Isto é, de certeza que te multiplicarei. Como a areia que está na praia do mar, se contares a areia, se contares as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, etc. Esta é a grande promessa, a promessa. E assim, esperando com paciência quem? Abraão alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento, para confirmação, é para eles o fim de toda a contenda. Então, é assim, Deus jurou, acabou aqui a contenda também. Se entre os homens eles fazem um juramento e juram por alguém superior, para que não haja mais discussão e ambas as partes aceitem as condições e ninguém quebre o contrato, Então vós tendes uma promessa da parte de Deus com juramento. Quem é? Então Deus não vai cumprir. Ele prometeu, Ele vai cumprir. É o que isto quer dizer. Pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, se confirme e tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Portanto, as duas coisas que são a promessa e o juramento. Deus não mente. Deus não pode mentir. Ele não pode ser... Ele é fiel a si mesmo. Ele não mente. Então, a qual temos a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. Já viram o que é uma âncora? Um barco para não ir à deriva, para ficar ali, se querem estar parados, não querem ser arrastados pela corrente, o que é que faz? Eles lançam a âncora. E a âncora prende no fundo do mar, ou no fundo do rio, ou seja onde for. Ela prende nas pedras ou na lama, lá embaixo. Quando encontrar firme, ela prende e o barco não vai arrastado. Assim é também connosco, a nossa alma. Qual é a âncora da alma? O que é que faz com que nós não sejamos levados pela corrente por todo o vento de doutrina? É realmente esta esperança, a esperança que nos foi proposta e esta promessa de Deus com juramento que é imutável, que Deus não muda. Então, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Não é preso numa rocha qualquer no fundo do mar, mas no interior do véu, no céu, onde chegam também todas as nossas súplicas e as nossas preocupações, e Deus já sabe tudo aquilo que nós precisamos e está pronto para nos ajudar. Então é lá que essa âncora está firmada, a âncora da alma, não está firmada no fundo do mar, está firmada no céu, para lá do véu, o véu que foi a carne do próprio Jesus. Ele abriu-nos o caminho através do véu, que é o seu próprio corpo. O seu próprio corpo. Onde Jesus, lá o véu, para lá no interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, isto é, quem vai à frente, o primeiro que vai à frente, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está a voltar, então agora ao assunto. Irmãos, então não sejamos como estes hebreus, negligentes, mas prossigamos. Vamos aprofundando os nossos conhecimentos, vamos perguntando uns aos outros e vamos também tendo o cuidado de ensinar uns aos outros. Ninguém fique para trás. Vamos avançar em bloco. Em bloco, um exército em bloco é mais forte, é mais firme. É um corpo impenetrável. Vamos assim avançar. Então que o Senhor nos ajude a nós estarmos firmes na palavra e prosseguirmos para o alvo que é Cristo. Amém.